Olá a todos, meu nome é João Vitor e eu vou apresentar para vocês o trabalho com o tema Previsão da Mobilidade de Usuários em uma Rede Sem Fio Acadêmica. Além de mim, que sou graduando de Sistemas de Informação, nós temos como autores Ana Beatriz Capes, que é graduanda em Ciência da Computação, o professor Adelberto Franco Silva, do Departamento de Ciência da Computação da UFJF, e também o professor Gustavo Seman, da Universidade Federal Fluminense. A agenda dessa apresentação está dividida na introdução do trabalho, na metodologia, onde nós vamos apresentar a base de dados, descrever também como foram feitas as previsões e passando também pelos resultados, né, a conclusão e, por fim, os trabalhos futuros. Bom, o nosso objetivo é tentar prever o deslocamento dos usuários entre os pontos de acesso da rede Wi-Fi do FJF, visando a melhoria no acesso à internet, já que estamos tentando prever para qual ponto de acesso o usuário está se locomovendo, então isso pode auxiliar num login prévio, né? Pode possibilitar um login prévio do usuário naquele ponto de acesso para qual ele vai se locomover, prevendo também a melhoria na alocação dos recursos, já que sabendo quais são os pontos mais e menos utilizados, nós podemos tomar algumas decisões, como, por exemplo, a realocação de algum ponto, ou até mesmo a remoção de um ponto que não é muito usado. O auxílio na caracterização do comportamento social, né? Já que é possível saber onde se concentram as pessoas, então isso pode ser aplicado até mesmo em campanhas da universidade, direcionando melhor essas campanhas, né? Com o objetivo de atingir o máximo de pessoas. E agora vamos passar aqui pela base de dados, uma breve descrição da base. Essa é uma base de logs da rede sem fio FJF. Ela compreende ali 3 meses, basicamente junho, julho e agosto. Ela tem um total de 108 pontos de acesso, mais de 10 milhões de requisições, né, nesse período, e 36.169 clientes. O tempo médio de conexão é de 5 minutos, e é importante frisar que foi assinado um acordo de sigilo para se trabalhar em cima dessa base de dados, além de que os dados foram descaracterizados. Então, não é possível saber quem está por trás de cada requisição, qual é a pessoa, né, qual é o cliente ali. Não tem como saber, né, fazer uma caracterização dessa pessoa e descobrir ali quem é. Isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né, que vem sendo muito, muito falado, inclusive agora com a LGPD, já está há alguns anos aí. Então, isso é importante frisar também. Bom, como é difícil prever o deslocamento dos clientes, né, com maior mobilidade, nós resolvemos dividi-los em diferentes grupos. Então, nós temos aqui 5 diferentes grupos, sendo o grupo 1 o grupo fixo, e essa divisão a gente levou em conta o número de pontos de acesso conhecido, né, para fazer essa divisão dos grupos. Então, o grupo fixo são aqueles usuários que conhecem apenas um ponto de acesso. Esse não tem como a gente prever a mobilidade dele, porque ele conhece só um ponto. São 44 mil requisições, cerca de 44 mil, e 3.830 clientes nesse primeiro grupo. O grupo de baixa mobilidade, né, que são conhecidos 2 a 4 pontos de acesso por cada usuário. São 800 mil requisições, cerca de 800 mil, totalizando ali 6.678 clientes. Tem também o grupo de média baixa mobilidade, então são 5 a 12 pontos de acesso. O de média alta mobilidade, de 13 a 28 pontos de acesso. E, por fim, o grupo de alta mobilidade, na qual os usuários conhecem mais de 28 pontos de acesso. Então, nós temos ali aquele total que foi citado anteriormente, de cerca de 10 milhões de requisições e os 36.169 clientes. Visualizando graficamente, é possível perceber a divisão desses grupos. Então, nós temos aqui um gráfico dos pontos de acesso conhecidos por cada cliente, por cada identidade, né? E nas legendas ali, cada cor representa um grupo. Então, nós temos o grupo fixo, que conhece apenas um ponto, o grupo de baixa, né, o grupo de média e os demais. É possível perceber que, conforme aumentam os pontos de acesso, diminui o número de usuário. Por exemplo, o número de usuário que conhece ali, né, já se conectou com 10 pontos de acesso, é maior do que aqueles usuários que já se conectaram com 30, por exemplo.
Bom, para fazer essa previsão, nós utilizamos diversos algoritmos, né, disponibilizados pela biblioteca do Scikit-Learn. Então, foi utilizada a linguagem Python e os algoritmos dessa biblioteca. E nós fizemos essas previsões em cima dos grupos 2 e 3. Então, é a mobilidade baixa e a mobilidade média-baixa. Isso porque fazer a previsão para os grupos de maior mobilidade é muito difícil, então a acurácia fica muito baixa. E o grupo 1, né, o grupo 1 ele é de mobilidade fixa, então não faz sentido fazer uma previsão. Aqui a gente pode destacar o Decision Tree Classifier e os cavezinhos, foram os que tiveram melhor acurácia, sendo o Decision Tree o que se destacou nesses dois grupos. Alguns pontos a citar é que a gente utilizou a mesma parcela da base, então a gente utilizou todos os dados desses grupos 2 e 3, e alguns algoritmos eles tiveram um tempo muito elevado, né, para fazer essa previsão. Por exemplo, o MLP. Então, o MLP para o grupo 3 ele foi demasiadamente demorado, então a gente não colocou ali, não conseguiu obter o resultado. Isso é um dos pontos, né, a serem trabalhados futuramente, tentar prever os demais grupos, né, os grupos com maior mobilidade, e trabalhar melhor em cima da base e em cima até dos algoritmos, né, de como foram parametrizados para tentar melhorar. Um outro dado aqui interessante é que o Decision Tree se saiu melhor até do que a Random Forest, que não faz muito sentido se a gente for analisar por conta da Random Forest ser várias árvores de decisão. Então, como os parâmetros dos algoritmos eles foram escolhidos empiricamente, isso pode ser um dos fatores. Então, também citaremos lá em trabalhos futuros que uma das formas, né, um deles seria trabalhar e estudar melhor em cima dos parâmetros. As conclusões que nós podemos tirar é que teve uma acurácia razoável, levando em conta que a gente analisou e também tinha como objetivo da previsão, como classes possíveis, todos os APs, todos os pontos de acesso, ou quase a totalidade deles. Então, a gente não separou ali por usuário, por exemplo, pegando um usuário qualquer, os pontos possíveis que foram levados em conta foram todos os outros. A gente teve um entendimento, uma caracterização inicial da mobilidade desses usuários, que foi feita também empiricamente. Então, citaremos mais para frente uma outra forma de trabalhar com essa caracterização. E que há uma dificuldade, né, já citada também, na previsão dos grupos de alta mobilidade. Então, essas conclusões também nos levam aos trabalhos futuros. Um deles seria definir os grupos utilizando técnicas de agrupamento. Isso pode possibilitar a gente enxergar características antes não observadas, né? Feito isso empiricamente, a gente pode ter deixado passar alguma coisa. Então, utilizar técnicas mesmo de agrupamento para dividir esses grupos. Fazer um estudo maior, né, sobre os ajustes dos parâmetros, como já citado também, para entender a causa, né, os motivos de um algoritmo ter saído melhor do que o outro, e também para possibilitar uma previsão dos grupos com maior mobilidade. Também realizar um agrupamento por localidade, então investigar se um usuário de certo local da universidade ele tem um comportamento em comum, trabalhar individualmente em cada usuário, isso é muito interessante também, porque se a gente considerar apenas os pontos de acesso conhecidos por aquele usuário, seria possível melhorar a acurácia. E também temos a investigação de alternativas para viabilizar, né, para melhorar a previsão e a acurácia dos grupos com maior mobilidade. Uma das alternativas que citamos aqui seria aumentar o histórico de pontos de acesso, né, anteriores. Então, hoje a gente faz, tendo esse ponto de acesso, o usuário estando nesse ponto, para qual ele vai se locomover. Uma das alternativas seria a gente levar em conta um histórico ali, quais o usuário se conectou antes de chegar no atual, né? Então, por exemplo, o usuário veio do 1 para o 2, para o 3, e agora ele está no ponto de acesso 3, para qual que ele vai. A gente leva ali os 3 ou 4 pontos de acesso anteriores também como características ali, né, a serem levadas em conta. E, por fim, fazer um estudo maior em cima de cada ponto de acesso, né? Qual é utilizado com mais frequência, qual tem maior rotatividade,
uma análise dos pontos seria também um trabalho possível. E aqui eu quero aproveitar só para passar pelas referências que nós utilizamos nesse trabalho e agradecer a todos aí. Aí vamos ficar abertos para perguntas assim que essa apresentação encerrar. Obrigado.